Olá, meus irmãos e minhas irmãs, muito bom ter vocês aqui com a gente em mais essa semana deste programa O Poder da Palavra com o pastor Naamã Mendes. Bom dia a você que está acompanhando a gente pela manhã, boa tarde, você que está acompanhando a gente à tarde, boa noite a você que está acompanhando a gente pela noite. Toda semana nós estamos aqui reunidos para recarregar os nossos corações, as nossas baterias, para ouvir palavras referentes à palavra de Deus, à Bíblia, que nos alimenta, nos fortalece, nos direciona. O tema de hoje é ansiedade. Espero que vocês estejam positivamente ansiosos para ouvir aqui o pastor Naamã. Pastor, muito bom ter você com a gente de novo. Da mesma forma, uma alegria estarmos aqui. Hoje nós temos perguntas de alguns irmãos e irmãs que mandaram para a gente. E a primeira pergunta é do irmão Israel Monteiro, da IPI Metropolitana de Brasília. A pergunta que ele faz é assim: ansiedade é apenas consequência da pressão social ou é uma condição física-química? Bom, depende, né? A ansiedade existe uma ansiedade, vamos dizer assim, que ela é básica em todo ser humano, né? Ela faz parte da nossa humanidade. E ela começou lá no Gênesis, né? Na criação do homem, né? Quando o ser humano rompeu com Deus, ele ganhou a sua independência, ou pelo menos ele achou que ele ganharia essa independência de poder viver longe de Deus. E isso fez com que viesse a ansiedade para ele. O primeiro sintoma da ansiedade, naquele caso, foi a culpa, né? E o medo, que geralmente são duas emoções que acompanham a ansiedade. Então, pelo fato de nós sermos pecadores, todos nós temos uma ansiedade básica, né? Todo ser humano tem. Para fazer esse programa aqui que nós estamos fazendo, a gente tem uma certa ansiedade, né? Nos preparamos, né? E estudamos alguma coisa, reunimos aqui e tal. Essa é uma ansiedade básica e ela é normal e ela faz parte da vida humana. E a ansiedade básica é o fato, e o fato de a gente dizer que ela é pecaminosa, né? Ela está relacionada da seguinte maneira: é o fato de você viver sem confiar em Deus, né? Que é o que foi o que aconteceu lá no Gênesis, né? Eles desconfiaram de Deus e por isso eles passaram a viver da forma como viveram. E é isso que traz ansiedade. Quando você não confia em Deus, você então vai ter ansiedade. Agora, é claro que existe essa ansiedade provocada pelo nosso próprio organismo. Isso pode acontecer em alguns casos, né? Ou em muitos casos, talvez, né? E existe também essa pressão social que ela gera ansiedade. Por que ela gera ansiedade? Porque a gente já tem essa ansiedade básica e a sociedade põe sobre nós uma pressão para a gente viver de acordo com a expectativa da sociedade. Então, se você vive, por exemplo, numa sociedade capitalista, qual é a expectativa que a sociedade põe em nós? Que a gente produza, que a gente ganhe muito dinheiro, né? E aí eles vão nos manipulando para a gente viver em função dessa expectativa alta de ganhar muito dinheiro. E isso cada vez mais vai fazendo a ansiedade aumentar. Se você viver num outro tipo de ambiente, né? No outro tipo de ambiente social, vai haver também uma expectativa em relação a você. E é essa busca, essa ansiedade, ao buscar as coisas, né, que vai aumentando a ansiedade em nós. E aí então nós passamos a ser governados não mais por Deus, pelo Senhor, né, e começamos a ser governados por essas expectativas que são colocadas de fora para dentro. E que elas entram na nossa mente, coração e vai gerando as emoções. E é interessante como o pecado ele atua de maneira tão sutil que a gente não se dá conta disso, né? Vai vivendo o dia, vai levando com a barriga, vai aos trancos e barrancos e quando a gente menos percebe, a gente está sendo governado pela culpa, pelo medo e pela ansiedade. Se nós lermos o texto de Mateus, o texto de Mateus o texto que Jesus fala sobre a ansiedade, para a gente não andar ansioso. Ele vem logo após o texto que fala sobre o dinheiro, né? Para a gente não ter dois senhores, né? Mostrando isso, né? É uma sequência, os textos eles não tinham essas divisões que a gente tem, né? Então aquilo ali é uma sequência. Ele fala sobre dinheiro, porque dinheiro é algo que gera nas pessoas uma grande ansiedade.
especialmente no tipo de sociedade que a gente vive. Então Jesus vem e diz, olha, vocês não precisam ficar ansiosos por nada, vocês precisam confiar em mim, porque o Deus que eu sou, ou o nosso Pai, Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Olhem para as aves no céu, olhem para os lírios do campo. Então essa é a proposta de Jesus. O que Ele está dizendo é, confie em Deus e não em vocês mesmos ou nas expectativas que a sociedade coloca diante de vocês. É interessante porque uma das perguntas que a gente recebeu também tem a ver com isso. A Bíblia nos ensina a não ficarmos ansiosos por coisa alguma, que é o texto que você citou de Jesus, inclusive outros textos. Agora a pergunta que a pessoa faz é esse daqui, como isso é possível? Como é que esse olhar para os lírios, olhar para as aves, como é que isso pode ajudar a gente a superar essa ansiedade? Eu vou voltar, né? Então, a palavra de Deus diz para a gente confiar no Senhor, entregar o nosso caminho a Ele, confiar em Deus, e Ele suprirá todas as nossas necessidades. Os textos bíblicos são todos nessa direção. É uma relação de confiança em Deus. Não é uma anulação da nossa responsabilidade com a vida. O texto de Jesus não é no sentido de você ficar numa atitude contemplativa. É no sentido de uma atitude interior de confiança em Deus, né? De você crer que Deus vai suprir as suas necessidades e aquilo que você necessita. Vamos dizer assim, o básico. O problema é que a sociedade, como a gente vive numa sociedade capitalista, ela aumenta as nossas necessidades, ou ela cria necessidades. E aí a gente começa a ter dificuldade, né, em manter uma vida mais simples, básica, né? Porque a gente está sempre buscando, né, essas coisas que a sociedade envolve. Como é possível a gente viver sem ansiedade? Confiando em Deus, aprendendo a confiar nele, dando um passo de cada vez, vivendo a cada momento da sua vida com intensidade, com Deus e com as pessoas ao seu redor. Então isso vai nos ajudando a diminuir a ansiedade que essa sociedade coloca sobre nós. Tem um grupo cristão chamado Palavra Antiga, acho que nem existe mais, tem uma das músicas deles, o título é assim, esperar é caminhar, é continuar, crer é continuar caminhando, crendo na bondade de Deus, mas fazendo a nossa parte, e é interessante isso que você comentou. Uma outra pergunta que as pessoas fazem para a gente, não é essa? Quando eu fico ansioso, eu estou em pecado? E uma outra pergunta em seguida, Deus fica bravo comigo quando eu fico ansioso? Então, duas perguntas. A primeira, quando eu fico ansioso, eu estou em pecado? E a segunda, quando eu fico ansioso, Deus fica bravo comigo? Eu quero aproveitar aí a linguagem, né? Deus fica bravo comigo, para dizer o seguinte, que novamente, a questão da ansiedade, do equilíbrio na questão da ansiedade, é assim, quanto mais eu confio em Deus, quanto mais eu aprendo, quanto mais eu exercito essa confiança em Deus, mais eu aprendo a descansar diante das ansiedades que eu tenho, né? Então eu não diria que Deus fica bravo conosco. Deus, vamos dizer assim, Ele espera que a gente confie nele. Então Ele vai nos dando as oportunidades e fazendo com que a cada dia a gente exercite essa confiança nele. Então o exercício não é de diminuir a ansiedade. O exercício é de confiar mais em Deus. Então quanto mais eu confio, menos ansioso eu vou ficando. E isso é um exercício diário. Muito bom. Eu espero que você não fique ansioso até a próxima semana, mas hoje nós encerramos aqui com essa bela palavra de incentivo. Continue caminhando, continue crendo em Deus. Naamã, mais uma vez, muito obrigado por você se permitir ser usado por Deus nas nossas vidas nessa semana. O privilégio é meu, sempre. Que bom. Um forte abraço para você e antes da gente encerrar, curta esse vídeo, compartilhe o link com quem você ama. Essa é uma forma de você promover evangelismo digital, compartilhar um conteúdo precioso da Palavra de Deus, como a gente está recebendo aqui, com pessoas que são queridas a você e são queridas para Deus também. Um forte abraço, nos vemos na próxima semana, tá bom, meus irmãos? Até!